Bom dia mais uma vez. Como a minha esposa falou no início, é muito bom estar de volta à nossa igreja. Nós tivemos fora, acho que 2 semanas. Tivemos a oportunidade em pelo menos um domingo participar do culto com os irmãos em uma outra igreja. E acredite, irmãos, aquilo que temos recebido aqui é precioso, porque entristece você ver púlpitos abertos, pessoas ali congregando, e o que menos se valoriza é a pregação da palavra de Deus. Então, nós realmente nos alegramos com isso. Depois de muito tempo, vocês sabem, a gente mora em Teresópolis, fizemos a nossa tradicional viagem para chegar aqui, e foi uma viagem alegre, né? Eu hoje vou compartilhar com os irmãos um texto bastante conhecido, certamente, de muitos aqui. Está lá em Gênesis capítulo 22. E quando eu lia esse texto de Gênesis 22, eu me lembrei de uma personalidade que já morreu, mas que certamente é bastante conhecida da maioria de vocês. E essa personalidade é o Steve Jobs, né? Talvez vocês conheçam aí da marca de computadores que ele criou e tudo mais, e tudo que veio depois com iPhone e por aí vai. E o Steve Jobs, ele sempre buscou a glória no que ele fez. Ele sempre foi muito detalhista em tudo que ele desenvolvia. Ele era, perfeccionista. Todos os detalhezinhos que você vê no iPhone foram pensados minimamente. Ele visualizou essa questão do computador pessoal anos atrás e como cada um teria um computador em casa. Mas ele sempre viveu, como nós também vivemos, em maior ou em menor grau, uma tensão em relação à idolatria. E quando a gente pensa em idolatria relacionada ao Steve Jobs, talvez a gente pense em algum vício relacionado à tecnologia, a computadores e tudo mais. Mas a questão que mais o afligia era a questão de ter controle sobre tudo aquilo que ele fazia. As etapas de produção, como os engenheiros que ele contratava deveriam pensar naquelas coisas e tudo mais. E isso se manifestava também na sua alimentação. Ele era aficionado em relação a isso, ele era obcecado em relação ao que ele comia. Isso trazia, claro, impactos aos relacionamentos que ele mantinha com seus amigos e tudo mais. Está registrado na biografia dele que, quando ele ainda era adolescente, ele ficou 2 semanas comendo apenas maçãs. Deve ser por isso que a marca que ele criou é Apple, né? Que é maçã em inglês. Mas especula-se que essa idolatria do controle, relacionada especificamente à questão da alimentação, possa ter custado a sua vida. Se vocês não lembram ou não sabem, Steve Jobs morreu com apenas 56 anos. Em outubro de 2003, ele realizava exames de rotina, e os médicos identificaram uma forma muito rara de câncer no pâncreas. Só que, ao mesmo tempo que os médicos tinham que dar essa notícia para ele, o que não é uma notícia agradável, havia uma boa notícia dentro da notícia ruim. A boa notícia é que o câncer estava no seu estágio inicial. Então, bem, os médicos, poxa, que maravilha, descobrimos aqui, olha a importância dos exames de rotina e tudo mais. Então, bastava que o paciente optasse por realizar a cirurgia. Vamos realizar a cirurgia, estágio inicial, chances aí de que você não tenha mais nenhum problema com câncer no futuro. Só que a decisão do Steve Jobs foi não realizar a cirurgia. Eu não vou realizar a cirurgia, eu entendo o conselho dos meus amigos, da minha família, mas eu não quero realizar a cirurgia. E ele, mais uma vez, entendia que, seguindo uma dieta,
restrita, e nesse período era uma dieta vegana extrema, em que ele consumia grande quantidade de sucos de frutas e cenoura, tudo iria se resolver. A ironia disso é que, de acordo com os médicos, os sucos de fruta e a cenoura eles são ricos em frutose, que é um tipo de carboidrato ligado a problemas de açúcar no sangue e câncer no pâncreas. Mas ele entendia que não, vou, com base na minha alimentação, eu não vou seguir o conselho, não vou realizar a cirurgia, e ele pensava que ele poderia controlar a doença. Em 2008, 5 anos depois, ele então se submeteu à cirurgia, já para a retirada de uma parte grande do pâncreas, mas a sua saúde já estava bastante debilitada. Em julho de 2011, ele já não consumia praticamente mais nada sólido, nenhum alimento sólido, e o câncer já havia se espalhado pelos seus ossos e outras partes do corpo. E em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu. E essa data, ela é, de alguma forma, marcante para mim, não que eu tenha nenhum relacionamento de parentesco com Steve Jobs, mas foi a primeira vez que eu viajei aos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, a capa de todos os jornais era Steve Jobs morreu. O ponto aqui é que os nossos corações, eles são atraídos à idolatria. Pode não ser a idolatria do controle, como foi com Steve Jobs, mas eles são atraídos para ídolos. Calvino, certa vez, disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E não pensem naquela fábrica de fundo de quintal que produz artesanalmente 1 ou 2, não. É uma fábrica de produção em massa. Uma fábrica de produção em massa de ídolos, porque nós estamos sempre buscando com o que preencher o nosso coração, o vazio que existe no nosso coração. E nós vamos atrás de todas essas coisas. O nosso coração ele foi preparado pelo Senhor para a adoração. E nós frequentemente queremos enchê-lo com a adoração a outras coisas que não ao Deus verdadeiro. E o ponto é, então, o que a gente pode fazer em relação a isso, em relação a esse desafio que nós enfrentamos como crente? Como evitar que o pecado da idolatria nos apanhe? Como nós preenchemos, então, já que não há um vazio, o nosso coração com a adoração ao Senhor e não com os ídolos? E é aí que o texto de Gênesis 22, 1 a 19, vai nos ajudar nessa investigação. É um trecho longo, eu peço aos irmãos que tenham atenção para a leitura. Diz assim, Gênesis 22, versículos 1 a 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu,
Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa é a palavra do Senhor. Se queremos nos livrar dos ídolos, existem algumas decisões que nós precisamos tomar. E a primeira delas é reconhecer quais são esses ídolos. O que de fato tem ocupado o lugar de adoração, de fidelidade, em que nós depositamos a nossa confiança, que não é no Senhor. No versículo 1, Deus chama Abraão, o que não era novidade para ele, porque se vocês lerem a partir de Gênesis 12, vocês verão vários momentos em que Deus fala com Abraão. Deus se relacionava com Abraão. Então, ser chamado pelo Senhor não era uma grande novidade para Abraão. Mas o que seria pedido por Deus a ele, certamente era novidade. E o pedido de Deus foi: pegue seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama. Será que não seria mais simples Deus simplesmente chegar para Abraão e falar assim: Abraão, pega Isaque e vai fazer o que eu vou falar para você? Certamente era mais simples, mais curto. Mas não é por acaso que Deus fala assim com Abraão. Ele está falando de Isaque, mas ele está reforçando todas as afeições do coração de Abraão em relação ao seu filho. Deus então decide colocar Abraão à prova, porque Deus precisava que Abraão fosse dedicado ao Senhor de todo o coração. Ao dizer: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Deus sabe que existe no coração de Abraão algo que o impede de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, com integridade e exclusividade. Desde que Isaque havia nascido, o filho da promessa, tão esperado, e mais uma vez, se vocês lerem o relato bíblico, vocês vão ver quantos anos se passaram desde que Deus havia prometido até o cumprimento da promessa. Algo estava diferente em Abraão. E ao utilizar essas expressões que dão ênfase na repetição no hebraico, a intensidade nas palavras de Deus ao falar com Abraão aqui, para que não haja dúvida de que ele está expondo o que estava no coração de Abraão. Deus sabe de coisas que nós muitas vezes ignoramos. Quando nós colocamos nossas afeições e amor e confiança e esperança
em qualquer outra coisa ou pessoa, mais do que nós temos pelo Senhor, nós estamos estabelecendo um ídolo em nosso coração. Vamos fazer um parênteses aqui, voltar alguns anos no tempo, para que a gente veja alguns momentos desse relacionamento entre Deus e Abraão. Abraão era o seu nome original, e ele tinha 75 anos quando o Senhor ordenou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e fosse para o lugar que Deus haveria de mostrar. Essa foi a palavra de Deus a Abraão. Em Gênesis 12, 2-3, nós temos a promessa feita por Deus a Abraão. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E é possível que Abraão tenha ficado surpreso, por um motivo bastante simples. Na verdade, dois. Ele já tinha a idade avançada e sua esposa era estéril. Como é que ele vai ser pai? Como é que ele vai ser pai de uma grande nação? Mas Abraão não hesitou, Abraão não colocou as suas considerações, Abraão não colocou aquilo que seria uma dificuldade para que Deus cumprisse sua promessa. Abraão creu na promessa e obedeceu. Ele parte de Harã, leva sua esposa consigo, Sara, que ainda se chamava Sarai nesse momento, e ele vai em direção a Canaã, e ao longo do tempo Deus vai reafirmando a sua promessa de que de Abraão seria feita uma grande nação, a sua descendência seria como o pó da terra. Mas assim como nós, Abraão em alguns momentos ficava ansioso, porque estava passando tempo demais para Deus cumprir a sua promessa. E ele ainda não tinha um filho. Então Abraão argumenta, lá em Gênesis, né, no decorrer da sua vida, que ele então recorreria a um costume, poderia recorrer a um costume comum da época, que era o quê? Já que ele não tinha descendentes, ele poderia então adotar um escravo. E ele propõe isso ao Senhor. Espera aí, Eliezer é que vai ser o meu descendente? É a ele, através dele, então, que vai se cumprir a sua promessa? E aí Deus, mais uma vez, de forma graciosa e misericordiosa, chama Abraão e pede que ele faça o quê? Que ele olhe para o céu. E faz uma pergunta a ele: será que você pode contar as estrelas do céu? Em Gênesis 15, versículo 6, diz que ele entendeu isso. E diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse relacionamento entre Deus e Abraão era um relacionamento de aliança, como o próprio capítulo 15 de Gênesis vai dar detalhes sobre isso. É narrado lá em Gênesis 15 que eles cortam a metade dos animais, são colocadas em frente umas às outras, e Deus passa pelo meio dos animais, se obrigando, por um juramento solene, a cumprir a aliança que ele havia estabelecido com Abraão. Gênesis 15, 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas o tempo passa. E Abraão continua sem filhos. E aí Sarai, então, propõe um outro costume muito comum naquela época. Enquanto a mulher não tivesse filhos, ela sugere uma substituta para isso. E ela sugere uma das suas escravas para que o herdeiro fosse gerado. Nasce Ismael, e você pode ler sobre isso em Gênesis 16. Mas Ismael não era o filho da promessa, não era o filho prometido pelo Senhor. E Abraão aqui já tem 86 anos, chamado com 75, ele já tem 86 aqui. E aí nós temos do capítulo 16 para o capítulo 17, um salto de aproximadamente 13 anos. 13 anos se passam, e Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que significa
pai de multidões, e reforça a promessa de que ele seria pai de muitas nações. A terra de Canaã seria dada a ele e suas gerações futuras, e que cumpria a Abraão guardar a aliança. É estabelecida a circuncisão como um sinal de concordância em que a aliança havia sido estabelecida. E Deus afirma que o nome do descendente de Abraão será Isaque, que dali a 1 ano ele iria nascer. E que através de Isaque, o filho da promessa, seria estabelecida uma aliança perpétua com a sua descendência. Fechando parênteses, com essa breve história prévia de Abraão, o fato é que agora ele coloca mais a sua esperança no filho da promessa do que no Deus da promessa. E é por isso que Deus vai colocar Abraão à prova. Abraão, e nós podemos e devemos fazer isso também, perceber que quando encontramos a nossa identidade enraizada, fundamentada em algo que não seja o Senhor, nós acabaremos feridos e colocando uma enorme pressão sobre essas coisas, esperando que elas sejam um Deus em nossa vida. E aqui, o exemplo de Abraão era o seu filho. E pode ser na nossa realidade os nossos filhos. Podem ser nossos filhos. Mas pode ser também a nossa carreira, pode ser a nossa família, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o controle, como foi Steve Jobs. E o que acontece é que nós vamos pulando de ídolo em ídolo, porque nenhum deles é capaz de saciar o nosso desejo. E o desafio que nós temos, irmãos, no mundo em que vivemos, com os desafios que enfrentamos, é se perguntar se você não consegue se ver sem aquele emprego, sem aquele recurso, sem o amor ou a admiração de alguém. Para os mais jovens, sem aquele joinha de validação nas redes sociais. Sem pensar, porque você não controla, mas sem pensar controlar o que vai acontecer com o seu futuro, nós estamos diante de ídolos. E a boa notícia é que nós estamos em excelente companhia, porque Abraão foi encontrado assim, nesse momento aqui em Gênesis 22. E assim como Abraão, quando isso acontece conosco, nós deslocamos a fidelidade que deveria estar apenas fundamentada no Senhor, para outra coisa que foi criada e não no Criador. E muitas vezes a gente pode cometer o erro de achar que esses ídolos, eles são em sua origem necessariamente algo ruim e que nós naturalmente vamos repeli-los. Isaque não era uma notícia ruim para Abraão. As nossas carreiras, as nossas profissões, as nossas famílias não são algo necessariamente ruim para nós. Mas quando nós deslocamos a nossa fidelidade do Criador para as coisas criadas, nós temos um problema. Nós precisamos identificar esses ídolos que assolam o nosso coração e, consequentemente, o nosso relacionamento com Deus. Mas ok, eu entendi, eu tenho que encontrar esses ídolos, buscar diante do Senhor, e muitas vezes o Senhor vai nos fazer passar por provas que vão expor esses ídolos, mas o que fazer com eles depois que o encontramos? Eu encontrei, e agora? O que eu faço? Nós devemos estar dispostos a entregar tudo aquilo que afeta a nossa fidelidade e relacionamento com o Senhor. Então Deus instrui Abraão a fazer o impensável. Vá e sacrifique o seu filho. E aqui eu faço, mais uma vez, um parênteses. O que é a idolatria segundo as Escrituras? Qual é o risco que a idolatria representa para o cristão? Quando nós vamos a Êxodo 20, nós encontramos ali a relação dos 10 mandamentos. E o primeiro é? Ninguém sabe. Não tenha outros deuses diante
de mim. O segundo mandamento fala sobre não fazermos imagem de esculturas e não adorarmos e não prestarmos a ela culto. E geralmente quando nós falamos de idolatria, essa visão ou essa imagem das esculturas é o que geralmente nós associamos à questão da idolatria. Mas nós sabemos que a idolatria não se restringe a adorar imagens feitas por mãos humanas. A gente não pode cair nesse erro. A definição de idolatria nas Escrituras ela é muito mais ampla. Paulo resume a idolatria da raça humana em Romanos 1:25, quando ele fala sobre servir a criatura em lugar do Criador. E quando nós pensamos no nosso mundo de hoje, com todas as facilidades que nos são apresentadas, qualquer coisa tem potencial para se tornar um ídolo. Qualquer coisa tem potencial para tomar o lugar de Deus como o maior e último desejo do nosso coração. E muitas vezes, como eu falei aqui, não necessariamente é algo ruim. Muitas vezes pode ser alguma bênção que o próprio Deus nos concedeu como nossos filhos. Mas se nós não cuidarmos, nós colocaremos neles a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa fidelidade, e não no Senhor. A gente pode pensar no amor, seja lá qual for a definição de amor que nos é apresentada hoje, na riqueza, no sucesso, na beleza, no sexo, nas conquistas, no patriotismo, por que não? Ou na ciência, como é preferência de alguns outros. Todos eles são potenciais ídolos. E eles vão se adaptar à nossa necessidade. Eles vão se adaptar às demandas do nosso coração, para que não haja nenhuma dificuldade para que eles passem a ser adorados. Como eu já falei aqui, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso coração foi criado para a adoração. Não haverá lugar vazio. Nós sempre colocaremos algo para ser adorado em nosso coração. Blaise Pascal, um filósofo do século XVIII, escreveu um livro chamado Pensamentos, e ele diz o seguinte: o que mais esse desejo e esse desamparo proclamam, senão que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, da qual tudo que resta agora é impressão e o traço vazios? Isso ele tenta em vão preencher com tudo ao seu redor, buscando nas coisas que não existem a ajuda que não pode encontrar nas que existem. Embora ninguém possa ajudar, pois esse abismo infinito pode ser preenchido apenas por um objeto infinito e imutável. Em outras palavras, pelo próprio Deus. Então, somente duas coisas podem estar no nosso coração, recebendo adoração, ou o Deus verdadeiro, ou um ídolo. Não há espaço vazio, não há vácuo, não há neutralidade. E Deus alertou, ao longo de todo o Antigo Testamento, o povo de Israel em relação aos perigos da idolatria. E o alerta era severo. E a orientação igual. Ele não disse, olha, tenta ver o que dos costumes dá para se aproveitar, pode ser que tenha alguma coisa boa. A orientação era, destruam os ídolos. Destruam os ídolos. Êxodo 23, 24, não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem. Não sigam os costumes deles, pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Mas também sabemos que, seguidamente, o povo de Israel foi desobediente. E fez justamente o contrário. Seguindo após os costumes e os ensinos e a cultura dos povos pagãos e adorando a falsos deuses. Nós vamos ver um exemplo que eu vou ler para vocês, quando Salmanassé, rei da Assíria, sitiou Samaria por 3 anos.
Sitiar uma cidade é cercar uma cidade, controlar tudo que entra e sai daquela cidade, exercer uma pressão psicológica sobre o povo daquela cidade. E ao final do 3º ano, ele conquistou Samaria. E o registro em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, é o seguinte: isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. E o relato continua dizendo que Deus havia advertido Israel e Judá, mas que eles haviam se tornado obstinados e teimosos. Se esqueceram da aliança com o Senhor, rejeitaram seus estatutos e mandamentos, fizeram pouco caso das advertências. E o verso 15 do mesmo capítulo diz: seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Se as nossas fontes, elas estão nos ídolos, nós nos tornaremos como eles. Nós nos tornaremos sem valor. Mas tudo bem. Destruir os ídolos é uma coisa. Mas sacrificar o próprio filho? Havia uma demanda maior aí para Abraão. Mas como o próprio texto diz, Deus está provando a Abraão. Como um homem de seu tempo, Abraão entendia a ideia de expiação através de um sacrifício substitutivo. Ele sabia que Deus não iria brincar de perdoar e dizer: ah, não, tudo bem, Abraão. Contanto que você tenha se arrependido, tranquilo. Vamos seguir em frente, a gente se dá tão bem, né? Não. Abraão sabia que reparações teriam que ser feitas por algum sacrifício de sangue. Abraão entendeu claramente, quando Deus fala com ele: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama. Neste discurso, nesta frase de Deus para Abraão, está implícita a expiação, a reparação que seria requerida dele. E não pense que a solução era então Abraão deixar de amar o seu filho. Não é o que Deus está dizendo aqui. O que Deus está dizendo para Abraão é que as suas afeições, a sua confiança, o seu descanso, a sua fidelidade haviam se deslocado do Deus da promessa para a promessa. E é isso que Deus está fazendo a Abraão, adverti-lo. Deus quer que Abraão ouça o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, teu único Deus, a quem você ama. Era isso que Deus queria que Abraão entendesse. E ao ouvir isso, e aqui a gente imagina que isso deve ter dado um clique na mente de Abraão. Quando Deus fala com ele desta forma, ele deve ter considerado: onde estava a sua confiança nesse momento? Então Abraão recebe essa ordem de Deus. Ele entende que havia colocado a sua fé, a sua confiança em Isaque, e não no Deus da promessa. Ele havia se esquecido de quem Deus de fato era.
O Senhor, que é soberano e não exige de Abraão, nem de nós, parte da nossa adoração ou parte da nossa devoção. O que Ele quer é a nossa devoção e a nossa adoração integral e exclusiva, apenas a Ele. Então, ao requerer que Isaque fosse sacrificado, Deus está, em parte, requerendo o pagamento do débito de Abraão para expiar o seu pecado, e, em parte, chamando Abraão a destruir o seu ídolo. E aí a gente pode imaginar, né? Que dilema agora para Abraão. Esperei tanto tempo, tantas ansiedades, tantas dificuldades, tantos momentos de dúvida, e agora Deus requer o meu filho. E se a gente vai e lê de novo o texto, a gente não vê Abraão questionando a Deus. A gente não vê Abraão negociando com Deus. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. A reação de Abraão, para mim, ela é assombrosa. Ele concorda com o pedido que Deus faz a ele. A reação de Abraão foi se levantar no dia seguinte, de madrugada, pegar o jumento, rachar a lenha e ir para o lugar que Deus havia indicado. Ponto. É isso que Abraão faz. Ele se põe a caminho, a viagem dura aí seus 3 dias, e nesse caminho você talvez se pergunte, o que eles conversavam? Será que eles conversaram sobre alguma coisa? Eu, como pai, imagino, e é assim, uma imaginação muito aquém daquela que de fato Abraão estava exposto, mas o que passava na mente de Abraão enquanto ele caminhava durante aqueles 3 dias a caminho de onde ele iria sacrificar seu filho? Talvez ele se lembrasse do tempo de espera, talvez ele se lembrasse dos primeiros dias de Isaque, das dificuldades que os pais de crianças recém-nascidas sabem que existem, as noites sem dormir, as brincadeiras com Isaque, ali onde eles moravam, o ensino sobre o serviço do campo, criação do gado. E agora eles estão aqui, caminhando em direção ao lugar onde a vida de Isaque vai ter um fim. Abraão sabia que Deus era justo, mas ele também sabia que Deus era gracioso e misericordioso. Isaque era a materialização para Abraão de que Deus cumpre suas promessas. E se nós formos honestos em relação a nós mesmos, a gente talvez se faça uma pergunta: como a justiça de Deus e a sua misericórdia trabalham juntas em uma pessoa? Como a justiça de Deus e a misericórdia trabalharam juntas em Abraão? Se nós lemos novamente o versículo 5, nós vamos ver o seguinte: então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltarei para junto de vocês. É isso que está escrito? Não. Abraão diz: eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Voltaremos para junto de vocês. Ele fala no plural. Ele não fala eu vou e depois nós vamos e depois eu volto. Até porque soaria bastante esquisito, não? Para os servos que estavam ali com eles. Espera aí, vão 2, voltam 1, um vai ficar, mas como assim? Né? Eu não entendo que seja esse o sentido e por isso Abraão falou no plural. O texto de Hebreus 11:19 joga luz sobre essa declaração de Abraão. Está escrito o seguinte: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Mas o ponto é que Abraão não tinha nenhuma garantia de que isso
aconteceria assim. E o mesmo vale para nós. Nós declaramos e cremos em um Deus que pode fazer qualquer coisa. Um Deus para quem nada é impossível. Mas isso não significa que Ele sempre fará o impossível. Isso não significa que Ele sempre fará o impossível. Ian Duguid, professor de Antigo Testamento, escreve o seguinte: Abraão simplesmente creu em Deus e obedeceu em conformidade. Sua fé resultou em ação. Mais uma vez, Abraão retornou ao ponto de dizer: Deus falou, eu creio, isso é tudo. E é por isso que Abraão responde desta forma ao pedido de Deus. E a minha pergunta, para mim primeiro, e que eu faço a vocês é: quantos de nós que estão aqui, quantos de nós que estão ouvindo essa mensagem, responderemos da mesma forma, ou temos respondido da mesma forma, e estamos vivendo com essa mesma certeza? Deus falou, eu creio, isso é tudo. Abraão retorna ao ponto, depois desse clique, de entender que a sua confiança havia se deslocado do Deus verdadeiro para o seu filho, que se tornou um ídolo em seu coração. Ele retorna ao ponto de, novamente, ancorar toda a sua confiança em Deus, na justiça de Deus, bem como na sua graça e misericórdia. E o texto continua nos versículos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Os ídolos do nosso coração, irmãos, eles são muito difíceis de serem retirados. Alguns de nós até reconhecemos o ídolo ou os ídolos que ocupam hoje espaço em nosso coração. Mas quando nós somos confrontados com ele, nós buscamos amenizar a situação. Não é tão grave assim, não precisamos ser tão radicais, né? Afinal de contas, dá para eu tentar conviver melhor com isso na próxima vez que a situação se apresentar. E o problema é que quando nós racionalizamos essa questão da idolatria, isso só evidencia o espaço que o ídolo ocupa de fato no nosso coração. Abraão não procurou racionalizar a questão com Deus quando ele foi confrontado com o seu pecado. Abraão creu, porque Deus havia falado, e isso era suficiente para ele. E eu preciso chamar a atenção aqui de vocês para um ponto: não pensem apenas nos ídolos que se transformam em algum tipo de vício, porque quando a gente esquece a questão das imagens, talvez a gente pense apenas naqueles ídolos que são algum tipo de manifestação de vício na nossa vida, relacionada a álcool, jogo, pornografia. Mas considere aqui, às vezes, aqueles ídolos mais sutis, como a avó que é obcecada pelo seu neto, o homem que negligencia sua família pela carreira, ou o adolescente que passa horas em frente ao espelho se vangloriando da sua imagem. Embora as manifestações sejam diversas, todas têm o mesmo fundo. Todas elas são cativadas, alimentadas por uma falsa e desvanecente glória. O Deus verdadeiro nos chama, como chamou a Abraão, para uma obediência radical. Uma obediência radical. Deus falou, eu creio, isso é tudo. E às vezes a gente pode pensar, não, mas espera aí, isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está desatualizado, o Antigo Testamento não é mais para os dias de hoje. Mateus 10, 37, o Senhor Jesus fala: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Se essas palavras de Jesus não são radicais o suficiente para a gente, fica difícil a gente pensar num outro exemplo que o seja. No verso 7 do texto que lemos, Isaac começa a perceber que alguma coisa está faltando. Tem lenha, tem fogo, tem faca, eu estou aqui, meu pai também. Mas quem falta? Falta o cordeiro. Isaac então quebra o silêncio. Eu imagino Isaac, se ele for parecido com um dos meus filhos. Papai, está chegando? Aquelas coisas todas, né? Ele fala assim, tem que haver um cordeiro se haverá um sacrifício. Mas eu não estou vendo nenhum. Onde será que ele está? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O texto não nos deixa margem para entender que Abraão sabia que Deus não permitiria que ele sacrificasse Isaque. E o que foi proposto aqui a Abraão não é um exercício simulado. Sabe aquele de incêndio? Não está pegando fogo, mas vamos sair do prédio como se estivesse pegando fogo. Não é uma mera retórica intelectual, não é uma situação hipotética, daquelas que a gente às vezes ouve, né? Olha, eu conheço um amigo do meu tio. Mas não é você não, Abraão. Mas imagina que Deus um dia chegasse para você e falasse assim, olha, pega o seu filho e o oferece em holocausto. O que você faria? Não foi essa a proposta de Deus para Abraão. Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Abraão realmente ia fazer o que Deus disse que ele teria que fazer. E então, nesse momento, Abraão ouve novamente a voz do anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Como a gente já falou aqui, percebam a ironia desse momento. O filho tão esperado, a promessa de ser pai de multidões, e agora Abraão iria sacrificar o único, ele não conseguia nem pensar em multidões, talvez, e Deus requer dele seu único filho. Como ser pai de multidões sem filhos? Abraão respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse o anjo do Senhor, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Abraão levanta os olhos e vê um carneiro. O Deus verdadeiro, não o ídolo que estava em seu coração, provê um substituto. Na parte final, dos versículos 15 a 19, se vocês perceberam, quando eu li os dois textos, o juramento de Deus a Abraão remete ao chamado de Abraão lá em Gênesis 12. O cumprimento da promessa está vinculado à obediência de Abraão. Após a prova, após o teste da sua fé e a remoção da idolatria, Deus reafirma, sob juramento a Abraão, que cumprirá tudo o que ele havia prometido. E esse juramento divino para Abraão encontra o seu cumprimento em Cristo. E caminhando já para o final, o que Abraão aprendeu desse episódio e o que nós podemos aprender? Tim Keller, escrevendo sobre essa passagem, disse: há duas coisas que Abraão viu naquele dia. Uma que ele podia ver claramente e outra que ele podia apenas perceber. Claramente, o que ele podia ver agora é que se tratava de uma prova. Ele estava absolutamente comprometido em servir apenas a Deus e abandonar qualquer outra coisa em função deste relacionamento. Seu desejo, expresso na sua obediência,
era ter Deus acima de todas as coisas em sua vida. Dessa perspectiva, nós vemos que o tratamento dispensado por Deus a Abraão não foi de violência irracional ao propor o sacrifício de seu filho, mas de misericórdia. Isaac era um presente de Deus para Abraão, mas que não era seguro tê-lo até que Abraão estivesse disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Até que Abraão tivesse que escolher entre um filho e a obediência, ele era incapaz de perceber que o seu amor havia se tornado idólatra. E é igual conosco, irmãos. Acontece da mesma forma conosco. Nossa idolatria frequentemente nos cega até que estejamos diante de uma crise. E essas crises podem provocar dores, serem trágicas muitas vezes, podem nos fazer lamentar, mas por mais que elas sejam dolorosas, quando a poeira baixa, nós vemos como elas evidenciam o que realmente está enterrado no nosso coração e onde nós estamos colocando a nossa lealdade. Ao longo da vida cristã, da nossa caminhada com Cristo, nós seremos provados. A qualidade da nossa fé e a nossa resposta de obediência, elas serão provadas. Como nós temos reagido em situações assim? Como nós temos reagido em situações assim? Com descontentamento, amargura, ira e até raiva? Será que essa tem sido a nossa reação natural? Deus pode estar nos provando, tratando conosco, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Abraão precisou ser provado, sem dúvidas, em uma condição bastante extrema, para que ele percebesse o que de fato estava no seu coração. Mas voltando ao Tim Keller, havia uma outra questão que ele percebia apenas vagamente. Abraão sabia que havia um sacrifício em questão aqui. Ele tinha uma dívida pelo seu pecado que precisava ser paga. Então, quando ele pega aquele carneiro e o oferece como holocausto, diz Tim Keller, em lugar de seu filho, havia percepção por parte de Abraão que aquele carneiro não seria suficiente para limpar por completo o seu pecado. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no texto, no Evangelho de João, capítulo 8, 56. O contexto é que Jesus está defendendo sua missão e autoridade diante de líderes judeus, que alegavam cheios de si, Abraão é nosso pai, e acusavam Jesus de estar com demônios. E uma das afirmações de Jesus está lá em João 8,56, diz o seguinte: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Abraão viu o dia de Cristo quando abraçou com fé as muitas promessas que lhe foram dadas por Deus. Promessas essas que demandavam a vinda de Cristo para que fossem integralmente cumpridas. O contexto da discussão em João é Satanás como homicida e Jesus como aquele cuja morte libera da morte. E há consenso entre os estudiosos da palavra que esta frase de Jesus, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre, que pode se referir especialmente à provisão divina do carneiro, como substituto quando Abraão estava pronto para sacrificar Isaque. Essa afirmação nos mostra claramente que mesmo nos tempos do Antigo Testamento, os crentes eram salvos pela fé em Cristo e nada mais. O fato é que eles viam uma sombra nos diversos tipos dados por Deus para revelar o seu plano redentor. Foi por isso que Abraão pôde se alegrar, como disse Jesus.
Falsos deuses, meus irmãos, não fazem isso. Falsos deuses não são provedores de substitutos, eles vão demandar a sua vida. Abraão se alegrou, porque ele viu que o débito pelo pecado, a expiação do seu pecado, seria paga, e Deus proveria o cordeiro. Séculos mais tarde, depois desse episódio que nós lemos da vida de Abraão, um outro filho subiria o monte com uma cruz. Mas este filho não perguntaria onde está o cordeiro para o sacrifício. Porque ele sabia que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz ele não levou apenas a punição que Abraão merecia, mas toda a punição devida pelos nossos pecados, inclusive da idolatria que nós abrigamos em nossos corações. Mas Abraão só via uma sombra, apenas uma sombra, que ele olhava para frente e confiava que a promessa seria cumprida. Em melhor posição estamos nós, porque nós olhamos para trás e vemos a promessa cumprida. Deus não poupou seu único filho. Ele não nos negou, mas o entregou para que o preço fosse pago e nós fôssemos perdoados. A idolatria nos amarra a este mundo, nos impede de viver como somos de fato chamados a viver, como peregrinos e forasteiros aqui. A idolatria nos desvia de viver pelas promessas e não pelo que vemos, pela fé e não pelo que nós temos. Que a nossa resposta seja como a resposta de Abraão. Deus falou, Abraão creu, e isso é tudo. Em seu grande amor por nós, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nossas fontes não devem estar em qualquer outra coisa que não seja no Deus verdadeiro. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te louvamos por este marcante registro na história de Abraão, Pai. A nossa oração é para que o Senhor sonde os nossos corações, para que todos os ídolos que ali estejam sejam removidos, Pai. Que possamos responder obedientemente, que a Tua palavra possa ferir nosso coração, para deixarmos todas essas coisas para trás e possamos servir ao Senhor com fidelidade, sem reservas, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.